Bom dia, amados irmãos. Feliz sábado para todos vocês. Que maravilha, né? A gente está celebrando a família, uma instituição criada pelo Senhor. E eu creio que todos aqueles que têm a sua família devem estar muito felizes no dia de hoje. Porque verdadeiramente Deus é bom o tempo todo. Eu louvo ao Senhor porque a oportunidade foi muito propícia, né, de eu estar aqui, muito propícia de eu estar aqui nessa manhã, dividindo com vocês o pão da vida. E eu gostaria de saber quem está nos visitando nessa manhã que não é adventista. Eita! A gente tem um presente para você. Alguém pode entregar um presente ali para aqueles nossos irmãos ali? Nosso irmão Francisco, olha lá, casal amado e bonito ali. É a Bíblia. Cadê a Bíblia? Essa é a Bíblia. Esse aqui? É. Casal ali, ó. Quem mais nos visita? É uma Bíblia por membro. Entrega ali para ela, por gentileza. Ela lá. Amém. Vamos lá. Todos receberam, aqueles que se levantaram. Amém. Queridos, agora é um momento muito especial, onde nós vamos manter a reverência no templo do Senhor, porque nós vamos ler a palavra de Deus. E a referência é muito importante nesse momento, porque o Espírito Santo ele vai falar o teu coração nessa manhã. Com certeza você saiu da sua casa, você veio aqui, tendo a convicção de que a sua família será alcançada através de você, aonde ela possa estar. E eu queria realmente dizer, antes de ministrar a palavra do Senhor para vocês, dizer que eu fico muito feliz, porque esse semestre todo aí, muitas coisas vão acontecer na minha vida, já aconteceram. O primeiro foi meu aniversário, dia 21 agora, e agora no dia 2 de julho, eu faço 50 anos de casado. E nada melhor do que Deus me presentear de falar da família. Aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me presenteou, e eu pude conservá-la durante esses 50 anos. Construir uma família sólida, com 2 filhos, netos, a minha esposa está ali com minha netinha, e eu creio que todos os dias, o Senhor está controlando a minha casa, assim como está controlando a sua. Então nós vamos abrir a Bíblia ali no livro de Gênesis, está ali na tela, nós vamos ler Gênesis 1, capítulo 24, 2 capítulo 24, vamos ler? Do 21 ao 24, né? Que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe-lhe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E o mais importante agora: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Que maravilha, né? Deus aqui já começa, após ele instituir a família, ele começa a dar àquele casal a simbologia do que vem a ser a família de Deus. Ele fala: deixa seu pai, deixa sua mãe, agora você vai depender unicamente de mim. Eu vou estabelecer as bases da sua casa, eu vou estabelecer as bases da sua família,
E a gente sabe que Deus, Ele sempre fez isso, sempre gostou disso. E quando a gente percebe que família é algo de Deus, a gente sabe que se a nossa família não estiver realmente edificada dentro dos padrões divinos, realmente não tem, nada é feito. A sociedade diz, né, o mundo diz que a família, ela é um pilar da sociedade, né? A família é a base da sociedade. Mas não é bem assim também, porque, no entanto, precisamos admitir que a nossa sociedade, ela não está sólida, não está segura. Por que isso? Porque nem toda família, ela tem os seus fundamentos baseados na palavra de Deus. Nem toda família está constituída debaixo dos preceitos do Senhor. E por isso mesmo, a gente percebe uma família que não tem valores fundamentados na palavra de Deus, está caindo em tristeza, em desgraça, em desunião. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falou para mim que a família dele passou por um problema muito sério, porque antes de conhecer ao Senhor Jesus, ele havia consagrado seus 2 filhos às entidades. E quando eles cresceram, os 2 seguiram caminhos que realmente não revelavam como uma verdade, não condiziam com a verdade que eles acreditavam naquele momento. Um se tornou homossexual e a outra se tornou drogada. E aí você vê como é que é a família que não tem o lar edificado na palavra de Deus. Por isso que o Salmo 127, ele é um salmo muito... Deixa eu passar aqui, tentar passar aqui. O Rafael vai me explicar direitinho, vai passar para mim. Cadê? Salmo 127, ele fala, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nelas edificam. Aí a gente pergunta, onde é que eu estou edificando a minha casa? Onde é que eu estou construindo os valores, os pilares da minha casa, para que a minha família seja constituída dentro daqueles padrões? Será que eu estou dando o tempo necessário a ela? Será que eu estou dedicando o meu tempo à minha família, à minha casa, para que ela possa não sofrer os reversos desse mundo? Porque desde o princípio, Deus estabeleceu o casamento e a família que surge dele. Olha só, como a primeira e a mais importante instituição humana na Terra. Ele instituiu, conforme nós acabamos de ler aqui. O homem deixou o seu pai e a sua mãe, uniu-se a sua esposa, sua mulher, e se tornou uma só carne. E ele, por ter estabelecido o casamento e a família, era natural que ele mesmo desejasse constituir as bases dessa família. Eu me lembro que, quando eu iniciei o meu relacionamento com a minha esposa, a gente não era cristão. Mas Deus tinha colocado padrões na minha vida, porque eu via meu pai, às vezes ajoelhado e orando, às vezes na cama, e eu vi que meu pai e minha mãe morreram juntos, praticamente. Viveram uma vida de criar 11 filhos e viveram juntos. Apesar dos trancos e barrancos, mas viveram juntos. E eu queria aquilo para mim. Eu queria aquela relação para mim. Mas, até então, eu ainda não tinha construído bases cristãs no meu casamento. E quando chegou um momento em que realmente eu percebi isso, já era tarde demais. O inimigo tinha ocupado aquele espaço que Deus não tinha ocupado na minha vida, na nossa vida. Aí você diz assim, eu digo assim, vamos fazer 50 anos. Mas será que foi só de felicidade? Não, não existe isso. Só felicidade no casamento. Existem as crises. Houve um divórcio entre eu e minha esposa. Houve um divórcio, mas Deus não queria isso para mim, nem para ela, nem para minha família. Deus não queria isso porque, na realidade, Ele falou que eu ia deixar o meu pai e minha mãe e eu ia me unir, ela ia ser uma só pessoa. E a palavra dele não volta vazia, quando ela sai da boca dele, não volta vazia. E aquilo fez muita utilidade no meu coração, trouxe muita utilidade ao meu coração. Nós nos separamos, mas Deus não queria aquilo.
Deus tinha planos para formar uma família, para dizer que nem tudo está perdido. Talvez você esteja aqui nessa manhã, passando por uma crise conjugal que você nem imagina que, se você colocar na mão do Senhor, Ele pode resolver. Você veio aqui nesta manhã, na certeza de que realmente hoje você vai sair com a solução. Queridos, depois do divórcio, eu vou falar isso, depois vai entrar na palavra de Deus, eu tenho que falar esse testemunho que é muito importante. Depois do divórcio, eu conheci a Deus através dela. Conheci Jesus através dela. Por isso que eu digo, olha, uma mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher que realmente dá valor, valoriza a família, ela sabe construir os alicerces daquele lar. E ela buscou a Deus. Muitas das vezes eu ia na minha casa, que a gente estava separado, eu ia na minha casa visitar minha filha e eu via ela diferente. Alguma coisa estava mudando na vida dela. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu precisava conhecer o que aconteceu com essa mudança. E quando eu percebi, eu vi que era Jesus que tinha entrado na vida dela. Ela convidou Jesus para entrar na nossa casa. Ela convidou Jesus para entrar no nosso lar. E aquilo foi algo assim transformador, porque não só eu e ela fomos transformados, mas a nossa família, depois de ver todo o sofrimento que nós passamos, eles também compreenderam que Deus, Ele não só alcança a nós, mas alcança os nossos também. Porque a palavra dele diz que a partir do momento que cremos nele, serão salvos a nós e a nossa casa também. E ali, eu fui conhecer esse Jesus que ela tinha conhecido. E nós juntos estabelecemos as bases ali. Mas o inimigo não fica satisfeito, porque ele queria separar. Ele queria separar. E Deus dizia, eu tenho um plano para você. Eu tenho uma missão na tua vida. E eu fui acreditar nessa missão. Ele falou, só que você não pode, nem você nem ela, ser preparados os dois juntos. Mais um tempo separado, eu fui para a casa do meu pai, ela ficou morando onde nós morávamos, e Deus trabalhando no meu coração e no coração dela. Porque os dois juntos não estavam conseguindo se encontrar. E muitas das vezes, queridos, uma separação, um revés não quer dizer uma derrota. Muitas das vezes, pelo fato de você tropeçar, não quer dizer que você vai ficar prostrado. Porque a Bíblia diz que ainda que prostrado, a mão de Deus vem e te levanta de onde você está, porque Ele diz que Ele conhece os passos do homem bom. E quando Ele conhece os passos do homem bom, Ele não deixa o homem prostrado. E quando aconteceu isso na minha vida, que Ele nos tirou, nos levou para estar separados e trabalhando em nós. Eu me lembro que uma vez eu fui chamado para pregar em Casimiro de Abreu. Eu não tinha condições nenhuma de pregar. Eu estava um frangalho. Eu estava acabado, derrotado por dentro, assim, me sentindo totalmente fragilizado. E eu recebi esse convite e fiquei com vergonha de dizer não. Mas eu me lembrei que Deus falou comigo que a cana quebrada, Ele não esmiuça. O pavio que fumega, Ele não apaga. Porque ainda que esteja uma chaminha dentro de você, Ele quer trabalhar nessa chama. Ele não quer ver você triste, ver você amargurado, derrotado, não. Aquela chaminha que tem dentro de você, Ele quer multiplicar essa chama. E eu lembrei disso. E eu fui pregar naquele lugar. Eu tremia muito quando eu via a igreja lotada. E quando o pastor me chamou para pregar, uma das coisas que eu não me esperava foi que a luz daquele lugar apagasse. Faltou luz em Casimiro de Abreu. Eu estava no púlpito, assim como eu estou aqui. E o pessoal todo assim, ouvindo, e eu continuei falando, mas eu não conseguia ver, porque estava tudo escuro, o que eu tinha preparado. Eu escutei alguém, escute só o que eu vou falar para você. Escutei alguém vir lá de trás. Nós cremos numa profeta, numa profetisa chamada Ellen White.
Ela teve sonhos, revelações, visões. E eu acredito nisso. Eu acredito em tudo aquilo que ela escreveu. Como acredito na Bíblia. Uma pessoa saiu lá de trás, sem me ver que eu estava ali, que eu tinha saído, tinha sentado no primeiro banco, veio falando e, pelos corredores, colocou a mão no meu ombro. Eu senti que aquela mão era a mão de Deus. Como que eu senti? Porque a pessoa falou assim, eu te trouxe aqui, homem de Deus. Olha só, me chamou homem de Deus. Por isso que eu digo, Deus nunca abandona os seus. Ele nunca esquece, queridos. Ele nunca esquece daquele que verdadeiramente acredita que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia. A pessoa colocou a mão no meu ombro e falou, tu vieste aqui para eu tratar o teu coração. Eu estou cuidando daquela mulher que está lá. Porque eu preciso de vocês na minha obra. Tu vai voltar para a tua casa. Vocês vão se unir. E nunca mais vocês vão pensar em separação. Eu voltei para minha casa e quando eu voltei, foi uma festa com meus filhos e minha esposa. E desde aquele momento, já fazem quase 40 e poucos anos, nunca mais a gente passou por essas crises que a gente passava. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Talvez você não acredite, eu estou fugindo um pouco desse tema aqui, porque isso é muito importante do que eu vou falar. A gente não acredita no mundo espiritual. Muitas das vezes tem pessoas que não acreditam que esses olhos que estão vendo tudo isso aqui são apenas olhos naturais. Mas a gente, quando abre os nossos olhos espirituais, a gente consegue ver além daquilo que nós estamos vendo aqui. Vou falar uma coisa para vocês. O que me fez ser escravo do pecado por muito tempo? Eu acho que eu já falei isso aqui, eu trabalhava numa empresa multinacional e me envolvi com uma pessoa. Assim que eu casado com uma esposa, me envolvi com uma pessoa. E ali, essa pessoa mexia com o negócio de espiritismo e eu caí numa enrascada. Fiquei enrolado. Dificilmente eu poderia sair dali se não fosse a mão de Deus. E nesse envolvimento, eu saí totalmente sem trabalho, porque eu fui demitido do meu emprego, junto com ela. Era uma multinacional que não aceitou isso. Fiquei sem lar e fiquei sem família. Aí eu vi o quanto é ruim você ficar sozinho sem uma família. Por isso, valorize a sua família. Ame sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos. Porque isso é muito importante, amados. Quando eu fui para um congresso em Juiz de Fora para poder me restaurar, tinha pastores e líderes ali, eu vi pessoas caindo, eu falei, não vou cair, por quê? Porque eu fui buscar apoio para minha família, fui buscar socorro para minha família. Eu estava ali, mas eu achava que eu era o correto, que eu era o certo. Quando eu cheguei, aquele homem botou a mão sobre a minha cabeça, eu não vi mais nada. A única coisa que eu vi, que esses olhos viram, que eu sei que foi olhos espirituais que Deus me deu, foi uma pessoa abrir o meu peito. Abria assim como se fosse uma cirurgia. E dali começou a sair 5 mulheres, uma atrás da outra. Essas mulheres com quem eu tinha me relacionado estavam vivas dentro de mim, porque quando a gente macula um casamento, quando a gente se envolve com outras pessoas, aquilo que está nela passa para você, aquilo que está seu passa para ela. Aquilo estava dentro de mim e evidenciava esse mau relacionamento que eu tinha com minha esposa durante esse período todo. E quando eu saí dali, eu estava liberto totalmente de tudo aquilo. E eu passei a ver a minha família de um modo diferente. A Bíblia diz, querido, olha só, eu vou ler isso aqui para você, mas passa aqui, ó. Se o Senhor não edificar, não adianta. Ele está falando, como falei no início, se o Senhor não edificar a sua casa,
em vão trabalha a sentinela. Agora eu quero dar um aviso aqui para quem quer constituir a família. Quem é solteiro aqui, que quer constituir sua família? Aqui ele já está constituindo. É muito importante. Aquilo ali, ó. O fundamental na formação da família está na escolha do seu cônjuge. Por quê? Porque existe o julgo desigual que nós entendemos aí que se eu casar com uma pessoa que não é crente, será que dá certo? Você vai arriscar. Na nossa igreja tinha uma pessoa aqui, uma moça que trabalhava naquela época existia a aviação Varig, e ela noivou com o piloto e ficaram. O cara não queria nada, era um cara promíscuo, e ela conhecia Deus. E ela mesmo me perguntou, eu posso casar com ele? Eu falei, filha, se você crê que verdadeiramente ele pode ser essa pessoa que você espera, case, mas eu acho que não, porque ele não professa a mesma fé de você. O que aconteceu? O pai dela falou a mesma coisa para ela, a mãe dela a mesma coisa, não case, não case. Ela casou. Ele era um homem maravilhoso. Nos primeiros anos era um homem maravilhoso. No segundo ano, a partir do segundo ano, começou a bater nela. Começou a mostrar quem verdadeiramente ele era. E ela, arrependida, voltou pedindo conselho. Aí eu lembro, lá no livro de Gênesis 24, Abraão, ele teve assim um cuidado muito especial para escolher a esposa do seu filho. Por quê? Porque ele não queria infringir os mandamentos de Deus. Ele não queria unir o seu filho a uma mulher cananeia, uma mulher pagã que professava uma fé diferente da fé do seu filho. Esse cuidado ele teve muito, ele fez o seu servo jurar com a mão na coxa dele. Você vai procurar uma esposa para o meu filho, mas jura que você vai fazer isso. Tiveram que jurar perante Deus. E aquele juramento, ele se foi para essa cidade. E lá ele teve um encontro com essa moça, mas antes ele falou algo que me chama a atenção. Na hora de escolher o seu parceiro, a sua parceira, apresente a Deus, peça a Deus confirmação. Ele confirmou, Deus confirmou para aquele servo. Falou para ele, olha, eu quero lhe dizer que aquela mulher que se aproximar dessa fonte e pegar água para mim e para os meus camelos, que seja esta mulher que eu tenho que levar para o meu servo. E aconteceu exatamente o que ele pediu. Então é muito importante a escolha de um cônjuge, porque você vai construir algo que Deus deu para você. Ele deu isso para você. Você é o cabeça do casal. Você é a mulher disjuntora. Você será realmente o condutor de uma família, o grande arquiteto de uma família na terra, porque o arquiteto principal é Deus. Então nós não podemos fugir disso. E quando realmente Abraão conseguiu que o seu filho pudesse fazer isso, aconteceu algo interessante, porque o lar foi formado e ali ele tinha a ideia de que o lar daquele rapaz deveria ser um lar abençoado por Deus. E o lar tem um grande poder na sociedade. Observe um detalhe, esse dia eu vi crianças, adolescentes, xingando professoras, batendo nas professoras, respondendo pais na minha frente. Eu fiquei muito triste de ver aquilo. Por quê? Porque na família eles não são edificados segundo a palavra de Deus. E aonde aquelas pessoas forem, eles vão expressar aquilo que elas são. Se elas são dentro de casa, tementes a Deus, reverentes a Deus, que buscam o Senhor, como seus pais, ou com quem quer que seja, eles vão apresentar essas condutas onde quer que eles possam estar. Mas quando não é assim, é o que a gente vê. As escolas sendo atacadas por esses adolescentes e as coisas começam a acontecer de maneira que apaga tudo aquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa. Olha aqui, o coração de uma comunidade, da igreja e da nação é o lar.
E a felicidade da sociedade, o êxito da igreja depende das influências domésticas. Ou seja, se eu venho da minha casa com uma educação que eu recebo dos meus pais, moldada toda ela na palavra de Deus, aqui na igreja eu vou realmente ter a mesma atitude. No meu trabalho é a mesma coisa. Com os meus amigos eu vou ser a mesma coisa. Porque eu não posso ser uma coisa aqui na igreja e lá fora ser outra diferente. Então, até mesmo a nação ela é beneficiada quando a gente realmente se volta para ela, para Ele, o Senhor. Quando uma nação se volta para o Senhor, eu estava assim, muito triste do que está acontecendo, mas quando uma nação se volta para o Senhor, a gente sabe que ela usufrui daquilo que está escrito no Salmo 33:12. Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu por sua herança, porque a nação depende também das nossas orações. Eles precisam que nós oremos por eles. E se eu não tenho uma base de oração em casa, se eu não tenho princípios bíblicos que eu possa pedir por alguém, pedir pela minha nação, eu não posso fazer isso. Eu não tenho como fazer isso. E os nossos filhos? Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, o filho pedindo a atenção dela, do pai. O filhinho chegou todo feliz com o papelzinho da escola do pai. Papai, olha só, papai, que eu fiz para você. Aí ele, sai daqui, garoto, sai daqui que eu estou trabalhando, eu não posso te dar atenção agora não. O bichinho voltou chorando para o lugar dele. Aí isso me faz lembrar uma situação que eu presenciei e que durante muito tempo eu pude estar presente nela. Não acontece só com família pobre não, tá? Eu trabalhava no Leblon, tinha uma garota de traços finos, bonitinha, e todo dia ela ia ali na frente de uma caixa de lixo para pegar alguma coisa para comer. E eu tinha certeza que aquela menina não era mendiga. Eu perguntei ao rapaz da lanchonete do restaurante, você conhece essa moça? Não, ela. Porque eu sei que o pai dela mora aqui na Avenida Vieira Souto, e é ricão, e é um advogado riquíssimo. Eu falei, mas por que ela faz isso? Não sei. Então, eu fui procurar saber, me interessou. Nesse dia que eu estava tomando café, eu chamei a garota, ela ficou com medo de chegar perto de mim, mas eu insisti, ela se aproximou. Aí eu falei, você está querendo tomar um café? Aí ela ficou assim, meio assustada, eu quero. Eu falei, bem, senta aqui comigo, eu vou te pagar um café. E ela começou a tomar um café comigo. O que aquela menina me falou doeu meu coração, porque nós que temos filhos, nós temos que prezar pelos nossos filhos. Ele requer a sua atenção. Ele requer a sua atenção. E se você não der atenção para ele, alguém vai dar. Se os nossos filhos não forem dignos da nossa atenção dentro da nossa casa, alguém vai dar para eles lá fora. E essa menina se envolveu, teve quem adotasse ela no mundo e ela se tornou uma viciada em droga. Aí eu vejo como o inimigo trabalha para destruir famílias. Como o inimigo faz proezas para destruir famílias. Ela e o irmão. E ela me contou por que ela foi. Eu falei, mas por que você entrou nas drogas, garoto? Ela falou, todas as vezes que eu queria atenção na minha casa, na hora da minha janta, na hora da janta, meu pai nunca estava com a gente, ele estava lá no escritório trabalhando. Minha mãe estava envolvida com outras coisas e mandava eu ver televisão. Eu e meu irmão, a gente não teve atenção nunca dos nossos pais, porque a gente estava vendo televisão. A televisão era a nossa babá eletrônica. E os fundamentos, os valores que foram inseridos no coração daquelas meninas foram os valores que o mundo conhece. A droga, a prostituição, as coisas que fazem mal e são nocivas à nossa família. E aquela menina estava assim. E quando eu comecei a falar com ela, ela chorando, eu falei, me dá o nome do seu pai para eu conversar com ele, orar com ele. Aí ela disse, não quero. Por quê? Porque ele é muito agressivo. Aí eu tinha um folheto, dei para ela um folheto, ela aceitou o folheto e foi procurar a igreja que eu tinha indicado para ela no Leblon. Só para resumir, levaram-se uns 3 ou 4 meses.
Eu não tinha visto mais aquela menina. Quando eu um dia estava almoçando, que eu olhei, e vi uma menina sair de um carro, bem à frente onde eu estava almoçando. Ela saiu com um terninho azulzinho, uma maletinha na mão, e ficou olhando na direção de onde eu ficava todos os dias. E eu acho que como eu estava escondido lá no fundo, ela não me viu, e ela veio caminhando. Aí eu nem conheci, porque ela estava transformada, estava toda maquiada, toda bonitinha. Aí ela assim, olhou assim para mim e falou, me chamou, eu falei, não sei quem é. Cheguei lá, ela se apresentou. A minha surpresa, ela tinha deixado Jesus entrar na vida dela e mudar. Aí está o segredo de toda a nossa vida, queridos. Não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Se Jesus não estiver na sua vida, não estiver no seu lar, não estiver no seu casamento, não estiver nos seus filhos, não adianta, o inimigo vai tomar conta. E nós temos essa responsabilidade diante de Deus. Diante de Deus, Deuteronômio capítulo 6, 5 e 9, versículos 5 e 9, ele fala sobre a gente atentar para os mandamentos de Deus, se puder, colocar na testa, na mão, nas portas, para que os nossos filhos todos os dias possam lembrar disso. E nós falhamos na educação dos nossos filhos. Muitas das vezes uma atenção muito importante. Tem algo aqui que eu botei logo a seguir, deixa eu ver se está aqui. Aqui, das obras confiadas a seres humanos, confiada a mim e a você, não há nenhuma que seja tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. Não existe. Aí faz uma pergunta, quanto tempo temos designado a estar com nossos filhos? Como nós estamos preenchendo o nosso tempo, incluindo os nossos filhos nele? Eu faço a pergunta para você nessa manhã. Como é que você está preenchendo o tempo dos seus filhos? Saibamos de uma coisa, se não estivermos dispostos a pagar o preço para recuperar o controle do nosso tempo e das oportunidades, Satanás assumirá o controle da nossa agenda e ocupará o espaço que a nossa ausência deixou vazio em nossa família. Você sabia disso? Ele assume o tempo deixado vazio por mim e por você. Por isso você veio aqui, olhou aquele painel bonito, família é um projeto de Deus. Deus vai cobrar de mim e de você, se nós não cuidarmos da família que Ele nos deu, queridos. E é o momento da gente olhar para o alto, saber que Ele está velando por mim, por você, pela nossa família. Ele quer que nós estejamos naquele grande dia. E já imaginou você perguntar, onde estão meus filhos? Onde estão aqueles que eu criei? Onde eles estão? Eu achei isso aqui muito importante. Se não estivermos dispostos a pagar o preço, às vezes o trabalho dá muito dinheiro. A nossa relação profissional é muito boa, mas o preço que a gente paga por não dar atenção à nossa família é muito alto. É muito alto, querido. Eu posso falar isso porque eu sei realmente como isso é alto. Eu lá, a irmã Ellen White fala isso aqui, para terminar. O lar em que os membros são cristãos corteses, ele exerce grande influência para o bem. Outras famílias notarão os resultados alcançados por um lar assim e seguirão o exemplo dado, guardando-o contra as influências satânicas. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade dele seja ou predomine. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar revigorador para os peregrinos enfraquecidos e fadigados. Qual é a referência do seu lar para a sociedade? Eu me lembro que quando eu estava construindo os valores para minha família, eu vejo minha netinha ali com 5 aninhos, ela cantando louvores, orando.
E eu começo a chorar porque eu digo, esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, para a nossa família. Ela veio aqui, essa é a segunda vez que ela veio aqui, mas ela aprendeu a cantar uma música que o Rafael tocou todinha, A Última Vitória. Então, quando eu olho para isso, eu vejo como Deus é bom, é misericordioso, que nos dá a capacidade de administrar um bem que é dele. Para terminar, eu vou falar uma palavra que está em Coríntios, que fala, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu transfiro isso. A minha família é um templo do Espírito Santo de Deus. Aí ele diz assim, se alguém destruir esse templo, diz o Senhor, eu mesmo o destruirei. Se você não cuidar da sua casa, se você não cuidar da sua família, se nós não cuidarmos dos nossos, com certeza, nós seremos cobrados duramente. Seremos considerados achados totalmente em falta. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês. Eu sei que não é fácil fazer 50 anos de casado. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque Ele me ensinou muitas coisas. O pastor um dia desse falou assim, sua mulher parece ser braba. Mas já pensou se ela não fosse assim? Eu sou calmo. E se eu fosse calmo que nem ela? Às vezes eu estou caminhando, às vezes eu estou correndo na praia com ela está correndo lá na frente, vem, eu estou devagarzinho. É o nosso jeito, mas é isso que está dando certo durante esse tempo todo. Valorize sua casa. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui nessa manhã. Que a sua família se sinta parada, abençoada pelo Senhor. Saia daqui na certeza de que Deus, Ele cuida do seu lar, desde que você permita que Ele assim faça. Amém, queridos? Amém. Muito obrigado.